Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Pre-Market desta segunda-feira. Hoje é dia 23 de janeiro de 2023. Aqui a gente traz muita informação, muita análise para você ficar muito bem informado e fazer ótimos negócios ao longo dessa semana que já está no comecinho. O senhor Marco Prado levantou a plaquinha e eu estou aqui nessa substituição, mas trazendo, obviamente, muita informação, muito conteúdo. Daqui a pouquinho o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, está aqui com a gente para a gente bater um papo. Mas, comecinho de semana, a gente de olho numa semana com uma agenda um tanto quanto vazia, sem muitos indicadores. A gente fala bastante sobre a inflação aqui no Brasil, vai sair IPCA, IPCA 15, né? Inflação também nos Estados Unidos com o PCI, que é, né, aquele dado de inflação que o Federal Reserve leva em consideração para tomar as suas medidas de política monetária. Lembrando que só na semana que vem é que vai ter a reunião do Federal Reserve, o Banco Central americano, para tomar essas decisões. A gente fala, né, sobre esse comecinho de semana, que não tem muitos indicadores, mas acabaram de sair os dados do Boletim Focus. O Boletim Focus, que é uma projeção do mercado sobre vários indicadores aqui no Brasil. Eu tenho até a informação aqui. IPCA, inflação brasileira agora em 2023, subiu pela sexta semana consecutiva a projeção de inflação, chegando a 5,48%. Lembrando que na semana passada estava 5,39%, ou seja, os atores do mercado buscando ali, né, mostrando uma percepção de que a inflação aqui no Brasil vai continuar subindo. Claro, tem o risco fiscal, tem as questões referentes ao novo governo que estão no radar dos investidores, no radar dos economistas, mas é isso que a gente percebe, né? Sexta semana consecutiva de alta na variação do IPCA, segundo o Boletim Focus, chegando a 5,48%. Agora em 2023. Em 2024, a gente percebe aqui que também subiu. Na semana passada, estava 3,70 a inflação e agora chegando a 3,84 a projeção para o ano que vem. A gente percebe que está um pouco fora da meta, né? Tanto nesse ano, acima do teto da meta de 5, e em 2024, acima ali do centro da meta, que é 3,75. Bom, vamos falar um pouco sobre PIB, o Produto Interno Bruto. Cresceu um pouquinho a perspectiva desse ano, passou de 0,77% de crescimento para 0,79%. No ano que vem, a expectativa é de que mantenha 1,5% de crescimento do PIB. É um crescimento ali até que a gente pode falar importante de 1,5%. Em relação à Selic, os atores do mercado entendem que tem 12,5% na Selic nesse ano, então mantendo em 2023 12,5%. Uma leve queda em relação ao que a gente tem visto hoje, né, ao praticado na Selic neste momento, porém, né, sempre tem aquela expectativa de que, de acordo com as questões fiscais, o juro possa elevar um pouquinho antes de começar a baixar e que essa redução do juro só venha no começo do semestre que vem. E para o ano que vem, teve a expectativa de uma pequena elevação, estava 9,25 a perspectiva da Selic no ano que vem e agora já está em 9,50, 9,5% de taxa de juros em 2024. A gente vê ali que os atores do mercado estão percebendo uma deterioração do cenário, percebendo uma elevação dos indicadores, percebendo ali que a economia está podendo sofrer ali alguns baques, digamos assim, nos próximos meses e concluindo o ano aí com elevações. Esse é o Boletim Focus dessa semana, dessa segunda-feira, 23 de janeiro, onde os atores do mercado estão levando em consideração todas as movimentações da área econômica, né? A gente falou na semana passada bastante sobre os sinais que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem dando para o mercado, falando de reforma tributária, falando da apresentação de um novo arcabouço fiscal, tentando dar sinais para o mercado de que a economia brasileira vai seguir por um trilho, vai seguir um caminho importante. Por outro lado, o presidente Lula tem dado manifestações
entre aspas, batendo no mercado, batendo no Banco Central, falando ali sobre a independência do Banco Central, questionando a necessidade da independência do Banco Central, questionando aquela situação referente à meta, né, de inflação, a persecução, né, perseguir a meta da inflação e o trabalho desenvolvido ali por Campos Neto, Roberto Campos Neto e também toda a equipe do Banco Central. Então são sinais diferentes, sinais antagônicos. Por um lado, o ministro da Fazenda dando sinais amigáveis ao mercado, por outro lado, o presidente Lula dando sinais não tão amigáveis ao mercado. E nessa situação, os economistas, os atores do mercado, projetando um boletim Focus ali, projetando números para a economia, tentando racionalizar esses dados, tentando racionalizar esses discursos e tentando colocar em perspectiva ali para onde que vai a nossa economia. Bom, a gente já tem por aqui o Guga Almeida, o CEO da Trade Insights, como todos os dias aqui com a gente. Muito bom dia, Guga. Prazer falar contigo. Bom comecinho de semana, hein, meu amigo? Como é que estamos? Eu não estou te ouvindo, Guga. Agora sim, agora sim. Agora vai. Olha agora só, vai. Começamos bem a semana, começamos como tinha que ser. Tudo certo, cara, tudo certo. Vamos ver como é que vai se desenrolar aí esse nosso mercado, né, ao longo dessa semana. A gente viu aí uma bolsa com, ao meu ver, né, um apetite de compra mais forte na semana passada, né, contrariando aí bastante as expectativas do mercado, né. A gente viu aí a primeira semana do ano conturbada, na segunda semana do ano, os grandes gestores, né, os grandes especialistas do mercado, todo mundo falando a palavra que estava com medo, estava inseguro, estava desconfortável, e a gente vê a nossa bolsa, né, andando e performando muito bem, né? E aí vem na contramão aí uma grande decepção para todos nós investidores, né, que tínhamos aí como referência todo o grupo, né, os três lá, né, a turma 3G, né? Do Jorge Paulo Lema, 3G, e aí traz uma frustração, isso traz, né, novamente a percepção de que na realidade todo mundo aqui é de carne e osso, todo mundo é ser humano, todo mundo toma decisões, né, com vieses e que, enfim, né, a melhor forma de ganhar dinheiro de fato é trabalhando, né? Se quer ver um mundo melhor, tem que ter princípios e valores melhores e serem colocados em prática, tem que estar disposto a tomar risco, né, para fazer diferente. Enfim, né, vamos ver como é que vai se desenrolar essa semana aí no nosso mercado. Pois é, o Guga, inclusive, né, você tocou nesse assunto sobre 3G, eles se manifestaram no fim de semana, e eu ia falar, né, se não fosse o fim de semana, a nossa segunda-feira ia ser complicada, né, porque não tem assunto. Geralmente, segunda-feira é um dia mais tranquilo, mas não aqui no Brasil, porque no Brasil muitas coisas se desenrolam no fim de semana. E aí, o próprio 3G, né, o Jorge Paulo Lema, o Marcel Telles, Beto Sicupira, eles se manifestaram por meio de nota. E o que ficou ali na cabeça, né, das pessoas que acabaram lendo, né, essa nota, principalmente eles falam que não sabiam, né, de toda essa má gestão, falaram sobre a PwC, que é uma das maiores auditorias do mundo, que atestavam ali a saúde financeira da empresa por meio dos balanços, falavam que eles, assim como credores, assim como outros sócios minoritários, assim como clientes, funcionários, também acabam sendo vítimas dessa má gestão e acabam sendo vítimas de tudo isso que foi constatado na Americanas. E aí, Guga, o que ficou né, na cabeça das pessoas que leram essa nota é a seguinte: eles vieram se manifestar 11 dias depois do que aconteceu, né? Depois de reveladas ali aquelas inconsistências. 11 dias, né? Um monte de gente se manifestou, teve tempo de entrar com recuperação judicial, teve tempo de entrar com pedido na justiça para reaver dinheiro do banco, o banco deu a réplica lá para não liberar o dinheiro, e 11 dias depois eles soltam uma nota que, jornalisticamente falando, é neutra ali, né? Não fala muita coisa, meio que diz o óbvio, claro, né, que eles não sabiam e que condenam toda essa situação, mas demorar tanto tempo assim para se manifestar num caso gigantesco que mexe com todo o mercado de capitais é um tanto quanto atrasado, né, Guga?
Pois é, né? Mas também, vamos lá, né? Tentar olhar pelo lado deles, né? Se colocar assim na posição deles. Você tem que ver todos os pontos, por todos os ângulos também para não se incriminarem, né? Porque daqui a pouco tu não sabe se de fato, né, possuem culpa, se é verdade ou não é verdade. Isso a gente não tem como saber, somos meros mortais, muito distante, né, do ciclo ali deles de relacionamento, que de fato ali devem entender o que de fato aconteceu, né? E aí eles precisaram de um tempo aí para poder se movimentar, se proteger, fazer suas movimentações, acredito eu, para perderem menos, né? Uma vez que já também estavam ali no prejuízo, né? Só que, poxa, esse caso Americanas vai gerar a gente vem falando desde o primeiro dia, né? A sequência de eventos, a sequência de problema, né? O que vai desencadear de problemas é muito grande, é brutal, vai impactar em muita gente. Pô, recuperação judicial e as debêntures, né? Que foram lançadas aí há poucos dias atrás. Né? Então, muitas pessoas físicas vão ser prejudicadas, aí prejudica, né, o trabalho ali dos assessores de investimento, que aí tem que criar uma narrativa também para poder acalmar os ânimos dos investidores. Aí vão falar, poxa, nunca coloque sua cesta, né, todos os ovos numa cesta só, por isso que é importante diversificar. Começa toda aquela narrativa, aquela construção de narrativa e construção de problemas que vai ainda se arrastar por muitos dias ainda pela frente. Tá? E vai impactar aí todo o setor, obviamente vão começar a olhar, vão ver toda essa manobra que foram, né, contado, que foi feito em Americanas, vão começar, né, querendo ou não, o ecossistema todo vai ter um aprendizado, né, e vai olhar se outras empresas também não estão tendo algum tipo de manobras assim desse tipo, né? Só que, pô, no final, né, quando a gente olha e enxerga um pouco do modelo, né, que o 3G, a turma aí, né, atua já há muito tempo nas suas outras empresas, né, acaba fazendo com que as pessoas, né, nesse primeiro momento, entrem em descrédito, né, e fica assim, puxa, né, cara, parece que toda vez que a gente tem aí o homem mais rico do Brasil, vem alguma coisa aí que impacta negativamente, né, foi assim com o Eike, agora com a turma lá do Jorge Paulo Lema, né, provavelmente vai sair um filme aí lá na frente também sobre esse evento, né? Então é Brasil, né? O que a gente pode fazer? A gente tem sim que entender que Brasil é um mercado que tem muito risco, né? Tem muito risco, e por isso também tem muito prêmio, né? Tem muito prêmio, tem muitas oportunidades, tem muitas janelas para se trabalhar. O que não pode é acreditar fielmente, né, numa narrativa, num discurso de alguém, principalmente quando quiser ser o grande bonzinho, né? Eu acho que no final todos somos seres humanos, né? Todos cometemos erros e isso gera consequências, né, que a gente não consegue medir de alguma maneira. Né? Então a gente precisa aprender a medir as consequências das nossas escolhas como investidor, né? Para que também a gente não fique 100% achando que somos vítimas das nossas escolhas e também começamos a ser mais protagonistas. Né? Eu acho que essa é a beleza do mercado financeiro, né? Quando a gente começa a mostrar situações onde parece que não existe risco, provavelmente lá é onde existe o maior risco de se investir. Pois é, Guga, quando a gente fala de investimento, não tem como tirar essa palavra, né? Não tem como falar sem risco. Risco tem, maior ou menor, sempre tem risco, né? Até quando a gente fala do próprio tesouro, né? Dizem que é o investimento mais seguro que a gente tem o risco. Obviamente que é mínimo, mas tem o risco, né? E quando a gente fala de uma empresa, né? Tem o risco de acontecer alguma fatalidade, seja por questões criminosas, fraudulentas, né? Ou não, né? E isso é o que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Inclusive a CVM está investigando se houve fraude ou se não houve fraude. A polícia, o Ministério Público também estão investigando se houve fraude ou não houve fraude. Mas risco, né? Risco é iminente, né? Inerente a qualquer tipo de investimento, não tem como. E é o que você falou, o jeito é minimizar, né? A metáfora dos ovos no cesto é sempre atual e sempre importante de relembrar, né, Guga? Não tem como dar all-in no investimento e achar que está tudo bem. Com certeza. E agora a gente também tem que entender um pouquinho, né? Sempre se tem aquela sensação de traição, né? De traição. E agora, nesse caso, foi em vários ângulos, né? E aí essa sensação de traição acaba que o ser humano, né, vai atrás de sangue, né? Quer ver sangue, né? Quer ver alguém
incriminado, alguém ser punido, né? Acho que, de certa forma, isso vai acontecer, né? De alguma maneira vai ter as suas punições, né? Mas as coisas demoram um pouco, né? Ou bastante, né? Demora um pouco... E essa sensação de ser bastante, né, demorar muito, muito mais, vem pelo fato de que a gente acredita que a gente já tem todas as verdades colocadas na mesa e a gente quer uma resposta ali muito rápida, porque se as verdades estão na mesa, pô, como é que todo mundo não consegue perceber? Né? Só que tem todo um processo, tem todo aí um desenrolar ainda pela frente, então tem que ter paciência. Eu imaginava que ao longo dessas próximas semanas, né, a gente vai ver aí esse caso aí de Americanas meio que ir caindo no esquecimento, ainda mais agora que esteve a nota aí do pessoal. Pois é, o Guga, vamos ver se os investidores vão... E também é a dinâmica da vida, né? Daqui a pouco aparece um outro assunto, daqui a pouco aparece um outro assunto mais relevante, ou uma bomba maior ainda, não vai saber, né, o que vai acontecer no nosso mercado. Mas a gente está falando de Americanas, né? E sempre acontece alguma outra coisa, né? E aí tem fato novo. Mas ao longo das semanas, ao longo dos dias, a gente vai ver se isso vai cair mesmo no esquecimento e vai virar notinha de rodapé ou se efetivamente os órgãos, né, reguladores, fiscalizadores, vão dar uma resposta. Porque se não foi fraude, foi uma negligência muito grande e aí, claro, que os investidores precisam ter ali uma resposta. E só para falar, Guga, para um dado interessante, estava vendo aqui que o 3G, né, o Lehman, o Sicupira, o Teles, eles perderam, né, entre aspas, ali, viram seu patrimônio cair 6 bilhões de reais desde que foi desvendado ali, né, ou foi divulgado esse rombo lá, essa inconsistência contábil de 20 bilhões lá no dia 11. Ou seja, 6 bi, 3 bi do Jorge Paulo Lehmann, 1,5 bi de cada um ali do Teles e do Sicupira. Mesmo para quem está acostumado a ver o patrimônio oscilar, é dinheiro, né, Guga? 6 bi é dinheiro. É dinheiro, só que a gente tem que olhar sempre no relativo. Quantos por cento isso é do patrimônio deles, né? Eu acho que é isso que tem que dar uma olhada, assim, quanto caiu do percentual do patrimônio deles como um todo, tá? Para que a coisa fique um pouco mais entendível, né? Porque senão a gente olha para fala bi, absoluto, e querendo ou não é valor e é valor de mercado, né? São papéis, né? Que querendo ou não, se ele quisesse vender toda a posição que ele tinha também em Americanas via mercado, ele também faria com que o preço do papel despencasse, mas enfim, né? Isso é tudo muito relativo, né? Obviamente que é um valor gigantesco, né? Gigantesco mesmo. Mas, enfim, né, esses caras já tem uma cabeça bem preparada para esse tipo de oscilação, né? Tem que ver também o quanto ganharam no final, né, em toda essa operação, enfim. Tem muita água para rolar ainda aí. Pois é. Não, pensando aqui, né, Guga, você trouxe uma questão bastante importante. Se a fortuna do Jorge Paulo está estimada em 180 bilhões, perder, entre aspas, ali, ver oscilar 3 bi, é quase nada. É um ovo dentro de uma cesta gigante que ele tem, né? Exatamente. Falasse tudo, né? Se tu olha aí a cesta toda, né, oscilando, tu já entendeu, matou a charada, né? Você falou aí 180 bi? Por aí. Então 3 bi aí, tu já faz a conta aí né, um pouquinho menos de 2%. É a mesma coisa que eu perder R$3. Ô, Guga, deixa eu falar. A gente falou que no Brasil ninguém morre de tédio, né? E que, claro, as notícias vão pipocando, vão aparecendo. A notícia do fim de semana é a ida do presidente Lula para a Argentina e toda aquela história de uma moeda comum entre os países, não só Brasil e Argentina, mas também ali o Cone Sul, para poder facilitar relações comerciais, para poder facilitar os negócios multilaterais ali entre Brasil e Argentina, que seja Venezuela, Chile, Peru, enfim. Isso já acabou sendo colocado ali em discussão já há um tempo, que vem se falando sobre isso, e eu queria saber a sua opinião. O que você acha aí de adoção de uma moeda comum entre os países,
facilita o negócio ou vamos de dólar que ninguém erra? Pois é, boa pergunta, né? Se a gente for olhar aí para a história, imagina que é quando a gente vai para a Europa, né? A gente olha para a Europa, tem a moeda comum europeia, né? Não era, quando eles foram fazer, quando eles começaram esse processo, né? Tinham suas desavenças, né? Tinham suas economias, né? Em níveis totalmente diferentes do que a gente tem hoje, né? Obviamente que tu navegar lá por dentro da Europa, né? Tu circular lá por dentro da Europa é mais fácil, né? Pô, tu viaja a Europa toda, tu pega trem, vai para cá, vai para lá. É diferente aqui no Brasil, aqui na América do Sul, né? Na América do Sul, tu tem que viajar nessas rodovias aí, conturbadas, né? Não é tão simples assim navegar aqui para nossa economia, né? Mas quando a gente olha como brasileiro, né, a gente tem a sensação de que, um movimento desse a gente iria perder. Por quê? Porque a gente olha para as outras economias e olha para a nossa e a gente fala, opa, a nossa economia está melhor que a deles. Por que eu vou me juntar com alguém que está pior do que eu? Né? E, infelizmente, esse é o pensamento inicial assim, que a gente vai tendo. E por isso que dá esse incômodo, né, essa sensação ruim de, puxa, se isso acontecer, vai ser péssimo para o Brasil, né? A gente vai se juntar aí com economias que se destruíram ao longo do tempo. Será que a gente não vai importar essa cultura para cá, para dentro do Brasil? Né? Esse é o medo do brasileiro. Só que também a gente pode olhar para o outro lado, né? A gente é uma economia mais forte, né? Quem sabe daqui a pouco a gente não cresce, né, com mais força. Tudo vai depender de como for feito esses acordos, né? Eu acho que esse tipo de conversa assim, vai acontecer, né, mais cedo ou mais tarde. Eu acho que tem que se ouvir, né, querendo ou não, vai ter que se ouvir, né, e aí botar na mesa e verificar, depois que tiver tudo definido, né, como seria, aí sim eu acho que a gente consegue ter uma opinião mais bem formada, né, mas obviamente, né, em algum momento no tempo, a gente vai ter que aprender melhor, né, e interagir melhor, não só com as economias dos países vizinhos, mas no mundo como um todo. Né? A gente está cada vez mais tendo acesso a informações do mundo todo de forma instantânea. A gente está conseguindo transportar cada vez mais rápido, né, mercadorias de um lado para o outro, né? Obviamente que a gente viveu aí um período de globalização, que a gente tinha, de certa forma, um contexto, né? E a economia ela se desenvolveu, né, devido ao contexto que estava tendo naquele momento. A gente teve aprendizado, a gente teve problema, a gente teve aqui Covid, né? A gente vive agora um mundo não um momento de mundo assim mais complicado, mas as coisas vão seguir, né? E os processos vão mudando, né? Então, assim, não tem como a gente imaginar que daqui 100 anos, né, a gente vai ter aí a estrutura econômica mundial da mesma maneira que a gente tem a estrutura econômica mundial de hoje. Seria um pensamento muito frágil. Então a gente tem que conseguir enxergar um pouco mais lá na frente, né? Não estou apoiando nem recriminando esse movimento do Lula, né? Porque ter ido para conversar sobre essa moeda comum e tudo mais, né? Eu sei que a gente recém saiu de umas eleições extremamente polarizadas, mas a gente tem que tentar enxergar, a partir de agora, né, o contexto que a gente tem e para onde o mundo tende a caminhar e para onde o mundo tende a ir. Né? E aí fazer algumas reflexões. De novo, né, o ser humano gosta de um confronto, né, gosta de uma briga, gosta de apontar o dedo, né, de achar alguém que está errado nessa função toda. Né, é isso que dá notícia da mídia. Mas isso não deixa a gente tranquilo a ponto de fazer aquilo que a gente tem que fazer hoje. Trabalhar no que a gente tem que trabalhar, investir no que a gente tem que investir, né, fazer as coisas como a gente tem que fazer. A gente está sempre em conflito interno constante. Tem que parar um pouco com isso, né, para conseguir enxergar o que de fato tem de oportunidade em cada um dos momentos. As economias na volta do Brasil estão fragilizadas demais, né? Será que o Brasil não é o momento de poder fazer acordos mais inteligentes, né? Porque estão todos eles dependendo de Brasil agora, né? A gente for olhar assim, os discursos e tudo mais, as economias estão dependendo do Brasil. O Brasil tem que ser inteligente, forte o suficiente e falar o seguinte, cara, aqui quem está forte sou eu, né? Os negócios vão ser dessa maneira. Não é a gente ficar dando presentinho para eles, né, para os outros países. Não, cara, vamos fazer um trabalho aqui, vocês precisam crescer, a gente precisa crescer, eu não estou te dando nada, a gente está fazendo aqui uma troca, né? E aí, claro que a turma aí, alguns vão ficar, mas isso nunca vai acontecer, não dá para acontecer. Pois é, se a gente pensar que nunca vai acontecer, a gente cada vez vai se fechar mais, cada vez a gente vai ter mais conflito, a gente nunca vai avançar.
né? Então a gente precisa, de certa forma, avançar. Vamos ver o que vai sair desse papo lá. Porque de especialista a gente está cheio. Pois é, quando saiu no fim de semana eu fiquei dando uma fuçada lá na internet, né, na FinTwitch, o pessoal todo falando que essa é uma discussão que vai do nada para lugar nenhum, que o Brasil tem uma série de problemas a ser resolvidos e isso não é importante, ou pelo menos não é primordial nesse momento. E, enfim, uma série de críticas, né, a essa conversa ser retomada agora. Porque só lembrando, né, Guga, em 2021, Paulo Guedes falou sobre isso, inclusive me lembro, ele falou que o Brasil seria a Alemanha do Bloco Sul aqui, né, falando da pujança econômica brasileira, inclusive para sustentar esse comércio entre os países, e inclusive que o Brasil teria uma condição melhor, mais favorável com uma moeda comum para poder fazer essas trocas, né? Vender mais para os países vizinhos, fazer mais comércio, enfim, e ganhar mais dinheiro consequentemente, Guga. Exatamente, entendeu? Então, assim, não dá para olhar com uma cabeça muito, muito polarizada. E essa turma aí de FinTwitch, né, querendo ou não, são pessoas extremamente inteligentes, só que, pô, tem uma certa fúria ali, tem uma certa toxicidade. É meio tóxico aquele FinTwitch, né? O pessoal é muito inteligente e por ser inteligente demais, né, acaba conflitando demais as suas ideias, porque são ideias muito fortes, são ideias muito bem estruturadas, muito bem pensadas, né? Só que também isso, em alguns momentos, impede que tu consiga enxergar o que está rolando, o que está acontecendo. E aí depois as coisas acontecem, o que acaba acontecendo? Pô, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. E todo movimento vai gerar, né, situações positivas e negativas. Então, ambos os lados vão estar certo. Aquela pessoa que vai falar, poxa, mas isso aqui vai ser bom, vai estar certo, porque vai conseguir enxergar coisas positivas. E aquela lá que vai falar que está errado, também vai estar certo, porque vai conseguir enxergar os pontos negativos. Né? Só que o que a gente tem que entender é o seguinte, o pessoal que não consegue enxergar os movimentos que estão acontecendo no mundo, né, sofrem quando vem uma Covid da vida, porque aí vem uma Covid e entra um lockdown, pô, nunca iria ter lockdown, o mundo nunca iria parar, entendeu? Eu lembro uma vez eu fui entrevistado por uma repórter, né, de uma das maiores agências de notícias do Brasil, foi logo ali quando a China entrou em lockdown, e eu fiz uma pergunta para ela, olha, tu já imaginou São Paulo parado? Ela ficou rindo na minha cara e falou, isso nunca vai acontecer. Um mês e meio depois, estava São Paulo parado, entendeu? Não só São Paulo, o mundo todo ficou parado. Então, assim, por que eu trago isso? Né? Porque não dá para a gente dizer com propriedade e com certeza o que de fato vai acontecer. Né? E o que pode ser prioridade para nós, pode não ser prioridade para as outras pessoas. O que não é prioridade para nós pode ser prioridade para as outras pessoas. E é isso que faz o mercado. Toda vez que tem uma compra no mercado, também tem uma venda. No mesmo preço, na mesma quantidade, porém um comprou, outro vendeu. Então as pessoas elas têm opiniões diferentes naquele momento. Então como é que tu pode dizer que tu vai te considerar sendo a pessoa mais inteligente da mesa? Pô, tá errado. Por isso que a grande maioria das pessoas perdem dinheiro com investimento. Porque elas sempre se consideram as mais inteligentes no mercado. Sempre se consideram as pessoas mais inteligentes. Olha aí o que aconteceu com a performance de vários gestores, né, de fundos, que quando pegaram o bull market, surfaram uma onda positiva e ganharam muito dinheiro. Quando veio um revés do mercado, pô, devolveram tudo que ganharam e mais um pouco. Né, ou não conseguem performar. Por quê? Exatamente por causa desse pensamento. Elas se sentem ser as pessoas mais inteligentes da mesa, não estão olhando e não estão respeitando de fato o risco que está se vivendo. Então, como investidor aqui, a gente tem que estar, sim, olhando para as oportunidades, tem que tomar o risco, mas tem que olhar para o cenário, pô, e se as coisas não acontecerem? Né? E se aquele movimento não acontecer de fato? Ah, mas você tem que ter uma opinião. Tem opinião, né? Óbvio que tem opinião, mas entendo que a minha opinião não é a verdade absoluta, entendo que, acho que só esse janeirão aqui, né, de 2023, já deu para perceber, pô, conheço um monte de gente que está perdendo muito dinheiro porque estava apostando na queda. Muita gente que estava apostando na queda zerou suas posições, falou, pô, agora eu vou para outro lugar, aí viu a bolsa subir, seus ativos lá, pô, se valorizar. Então não existe uma verdade absoluta, tem que olhar para o momento, tem que tentar interpretar o momento, ver as janelas de distorções, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, e tomar as posições. Né? A gente tem um mundo muito mais dinâmico, a gente não está naquela fase de 1950, onde nada se existia, né? Tu tinha lá 2, 3 opções de carro, né? Tu tinha lá 2 marcas de televisões.
né? Depois tu teve lá, 2 marcas de celular. Não, cara, hoje tu tem aí abundância de possibilidades que gera contextos e mundos muito diferentes e muito rápidos. Tanto que hoje, quando tu vai fazer uma campanha de marketing, tu faz né, tu vai descobrir qual é o teu nicho, teu público-alvo, e tu consegue ir no detalhe do detalhe do detalhe do detalhe do detalhe, porque tu consegue falar com pessoas, né, ao redor do mundo todo, ao redor do Brasil todo, sem precisar ter aquele aglomerado de gente num determinado lugar, espaço físico. Então o mundo é diferente, o mundo é mais dinâmico, e a gente tem que aceitar isso se a gente quer de fato performar. Ô Guga, e aí fica aquela reflexão, né? Se todo mundo é acima da média, né? Essa média não tá muito certa não, né? Quem que é abaixo da média? Se todo mundo se julga acima da média, como que tem a média? Não dá, né? Ô Guga, vamos fazer o seguinte... Na rede social, querendo ou não, tu não consegue medir, né, o quão verdadeiro é aquela pessoa. Tu consegue medir se aquela pessoa é verdadeira se tu conseguir sentar com ela meia hora, 1 hora, e tu conseguir entender, né, de fato, como essa pessoa pensa. Um post, pode ter certeza, o cara tá lá 1 hora tentando escrever aquilo lá, né, tá meia hora pensando, escreve, reescreve, manda para um ver, outro ver. Então consegue ser algo que tu não é nas redes sociais. Né? E na vida real, não, na vida real, a vida é o que tu é, entendeu? Então, assim, tem que tomar também um pouquinho de cuidado aí com as redes sociais, porque a gente conhece pouco os nossos heróis virtuais. Boa. Ô Guga, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo rapidinho, na volta a gente bate mais um papo, vê a abertura do mercado, vê tudo ainda que temos a discutir nessa segunda-feira, comecinho de semana. Você, libertário consciente, Lucas Soares, Peter Santana, MPK, Josilmar também, por aqui o Lucas Soares, o Daniel Antônio, Wagner de Jesus, o Magnata, Regis Andrade, Fábio Zaina, Denão, Alexandre Fortunato, Henrique Luiz, Heisenberg, vocês que estão por aqui, Fábio Tessaro, Vida de Nina, Aurélio Moreira, enfim, RCD, Gestão de Risco Trader, Danúbio, Robson, enfim, todo mundo que está aqui com a gente, continue com a gente, porque daqui a pouquinho a gente tem mais Guga e aí sim, com grandes análises dessa abertura do mercado, esse comecinho de semana, que promete, hein? Fica com a gente, daqui a pouquinho estamos de volta. PMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. É isso aí, estamos de volta aqui com o BMC Pre-Market, trazendo os principais destaques no comecinho da semana. E é só falar o nome da galera que a galera já começa a se mostrar aqui no chat. O Eduardo Pacheco tá por aqui, o Igor Moraes dando bom dia, e falando, o Eduardo falando, sobe o like. A Silvia Torres, oi Silvia, bom dia pra você, diz que tá por aqui também. José Antônio Pato Vila, a Karen Araújo, Beta Digital, Zaqueu Dutra,
o Olímpio, o Lucas Soares, o Peter Santana, Andréia Souza falando, ótimo comentário, Guga. O Peter Santana deixando aqui a sugestão, você tomou stop? Desconta a raiva no like. E eu sugiro mais ainda, deu gain aí? Ah, ficou feliz? Dá um like pra gente também. A Kena Martins está por aqui também, Miguel Marcelino, Christian José, falando para mandar um abraço para Austrália. Olha só, hein, Austrália. Na Austrália, já tem moeda comum aí na Austrália, né? Aquele velho meme, né? Já tá, a Austrália como tá bem na frente do Brasil, né? Será que o Brasil já criou a moeda comum na Austrália? Cláudio Costa, Luciano Silveira, Christian José, enfim, todo mundo que está nos acompanhando, muito obrigado por estarem aqui, obrigado pela audiência e se puderem, obviamente, se inscrevam aqui no nosso canal. Já somos mais de 462 mil inscritos. A gente tem metas altas para poder continuar entregando o nosso conteúdo, para chegar a cada vez mais pessoas. E se você ainda não é inscrito e está nos acompanhando nessa manhã de segunda-feira, se inscreva no nosso canal, também ative as notificações e, claro, né, se você conseguir e puder, compartilhe aqui o nosso canal para os seus amigos, seus conhecidos, gente que gosta do mercado financeiro, para também ficar muito bem informado. Bom, vou chamar o Guga de novo aqui, né? Só para a gente continuar esse nosso bate-papo. Guga, olha só, para dar aquela massageada gostosa no ego, a Silvia falou que o Guga sempre cirúrgico, nota 10. A Andréia falou, ótimo comentário, Guga. Enfim, todo mundo gostando dos seus comentários, viu, Guga? Só por isso, seu contrato vai ser renovado por mais um ano. Guga, voltando para a nossa conversa aqui, hoje é um dia mais esvaziado, né? Mercado chinês fechado por conta do feriado do Ano Novo Lunar, sem muita liquidez, estava até de olho aqui, minério de ferro sem negociações, mas o petróleo sobe, justamente aí naquela conversa que a gente vem falando desde a semana passada, dessa possibilidade de reabertura da China, de uma aceleração do crescimento chinês. Queria saber como que você está vendo essa situação, né? Dessa retomada, possível retomada chinesa. E aí também dá uma olhada aí no mercado brasileiro, o que você pensa se reabrir China, se voltar a China com força, o que pode sobrar para a gente por aqui? Esse reabrir China com força, a gente vem vendo em doses homeopáticas, né? China vai abrir com força, volta um pouquinho para trás. China vai abrir... Então, assim, vai passando o tempo, né? E a gente vai se acostumando com essa reabertura da China, né? O que acontece? Eu acho que, quando a gente fala de China, fica muito claro, né, na cabeça dos investidores que gostam de olhar para o passado e imaginam que as coisas elas tendem a se repetir, né? Ou uma referência, pelo menos, para poder pensar sobre o futuro. Quando a gente olha para a China, fala, poxa, a China vai reabrir com força. Pô, a China, uma vez que vai reabrir com força, vai ter muito consumo, e assim por diante. Ok, eu acho que é um pensamento super válido. Outro pensamento que a gente tem que ter é o seguinte, como era a China quando começou esse movimento lá atrás, e como é essa China hoje? A gente não pode esquecer que nesses últimos 2-3 anos, a China ela perdeu muito do capital estrangeiro, né? O capital humano estrangeiro também. Então, esse capital humano estrangeiro que estava na China, ele acaba voltando para suas economias, né? E acaba querendo gerar novos polos para não depender tanto da economia chinesa. Tá? E aí eu estava conversando com o Marco semana passada aqui, né? Eu comentei com ele, olha, para mim a China está num ambiente meio que esnucado, ela vai ser obrigada, né, a ter que gastar. Por quê? Porque ela precisa passar uma narrativa, ela precisa construir uma narrativa de crescimento novamente, para que o mundo acredite que a China, né, possa ser, de fato, aquele locomotor, né, da economia mundial. Que todo mundo falava no início do ano passado, quando a gente teve ali a invasão da Rússia na Ucrânia, né, da mudança das superpotências mundiais, que os Estados Unidos perderia para a China, todo aquele movimento, as sanções na Rússia, aceleração disso. Parece que a gente meio que esqueceu desse papo. Né? Parece que meio que a gente esqueceu desse papo. Olha bem, quando se fala de China, quando se olha para a China, o papo hoje que está nas mídias é outro. Né? Então, a gente tem que ver aí como é que vai ser
essa retomada da China. Obviamente que o primeiro movimento acaba sendo positivo. Por quê? Porque aquela turma que tem aquela informação e tem aquela crença, né, e quer aportar, vai aportar com mais confiança. Tá? E aí, obviamente, que puxa petróleo, puxa minério, né, puxa as commodities como um todo, e quando a gente olha para esse ecossistema de commodity, né, acho que a América do Sul ela é farta, né, nessa questão de commodity. Eu falo de América do Sul, não falo nem só de Brasil, né, a gente olha para a América do Sul como um todo, ela é farta nessas questões de commodity. Né, precisa organizar, precisa melhorar, né, a questão de infraestrutura, né, capacidade de implementar inovação, né, educação principalmente, que é para poder criar, né, um outro mindset, né, diferente do que a gente tem hoje. Né? A gente tem que gostar de tomar risco. Se a gente aprende a ter sem tomar risco, isso de certa forma enfraquece a economia como um todo, né? Porque no primeira embarrigada que se tem, né, a gente vai ter aí problemas e problemas graves. Né? Estou tentando falar aqui numa linguagem bem simples para que todo mundo consiga entender. Né? Então a gente tem que botar isso, né, querendo ou não, na mesa, para que a gente não fique criando uma expectativa de que as coisas vão se repetir exatamente como foi no passado. Eu nunca vi uma bolsa se repetir. Então não se repete. Né? Ela pode ter movimentos intensos, movimentos fortes, mas até mesmo quando tu vai estudar, pega um índice mais antigo, vai lá, pega o Dow Jones e me mostra um momento que se repetiu. Não se repete. Né? Eles têm movimentos ali parecidos, mas não são iguais. Então a gente tem que entender isso aí. Tá? Então tem que ficar aí atento aí sobre essa questão de China, né? Obviamente que traz aí um movimento positivo. Acho que petróleo, né, é muito mais esse ajuste, né? Acho que é muito mais de uma sensação de que aquela agenda ESG ela enfraqueceu muito os players, né? E, querendo ou não, se percebeu que não se tem ainda como substituir, né, pelo menos no curto prazo, essa dependência que nós temos aí do petróleo. Né? Pô, os veículos elétricos chegaram, estão aí, mas, cara, não é tão simples assim. Pô, quero fazer uma viagem e vou viajar com um carro elétrico. Beleza, onde é que eu vou recarregar o carro? Né? Como é que eu vou fazer isso? A gente não consegue ainda essa substituição como se quer, né, fazer. Eu agora, no final do ano, eu fui de São Paulo até né, o pessoal aí no sul e voltei, e a gente resolveu ir de carro para ir parando, passeando, levando o Arthur para conhecer os lugares e se divertindo, né, no processo. Cara, é muito carro. Tá? Não vê carro elétrico. Você ainda não vê carro elétrico. Não? Por quê? Não vê carro elétrico? Você, assim, pontualmente dentro das cidades. Mas assim, imaginar que tu vai ter toda essa transformação rápido, não vai ter. E esse movimento ESG, né, eu acho que já se falou bastante aqui na BMC, ele enfraqueceu o ecossistema. Né? Enfraqueceu o ecossistema. E aí a gente teve aí alguns problemas que não se quer se ter novamente. Então, no curto prazo, tu está tendo que, né, um reposicionamento ali em toda essa questão de petróleo. E isso tem feito o quê? Uma demanda maior, né, fazendo com que... e uma demanda maior e uma oferta controlada, né, pela OPEP, e aí fazendo com que o preço, né, não caia. Então a gente está acostumado a ter petróleo agora na casa dos $90, né, 80, $90. A gente há 2 anos atrás vivia petróleo 45, 60, né? A gente está agora navegando a 90. Pô, 90 é 50% acima do que a gente ficou muito tempo. Óbvio que a gente teve esses extremos, né? Teve o extremo de petróleo ficar zero, teve o extremo de petróleo para quase $140, né? Então a gente teve esses extremos, mas agora a gente está em 90, que é bem acima do que a gente estava antes, que era 60, 50% acima de algo que estava, se não me engano, 2 anos atrás. Tá? E é isso que a gente tem que perceber. Não só esses movimentos pontuais, mas o quão acima a gente está agora em relação ao que a gente estava anteriormente. Boa. Ô Guga, e aí, olhando para o mercado hoje, né, diante de toda essa conjuntura, o que você pode falar para a gente aí no gráfico? Inclusive tem uma pergunta aqui do Wagner, ele falando qual a evidência do índice hoje, estrutura de alta ou baixa? Pergunta aí para o Guga, por favor. Vamos dar uma olhadinha, Guga? Por favor? Tem as duas, na verdade, né? A gente sempre vai ter os dois lados, os dois cenários. Sim. O que a gente teve aqui até agora foi uma abertura mais forte. Tá? A gente teve aqui uma abertura mais forte. Tá? Se a gente for olhar aqui, tô pegando aqui a cotação de 1 minuto, pegando o fechamento do mercado de sexta-feira. Tá? Eu tinha uma projeção que a gente poderia chegar aqui a 113,350.
Se eu tivesse falado sobre isso antes de começar o mercado, eu falaria que eu seria vendedor a 113.700, não foi no meu preço. Né? Eu faria a venda se o mercado tivesse conseguido ir para um degrau ainda mais acima. Né? Não veio assim, tinha uma abertura aqui mais fraca, olhando para os futuros americanos. Né? Quando a gente olha aqui para os futuros americanos, agora nesse momento, Nasdaq cai 0,06, S&P cai 0,07 e o Dow Jones está caindo 0,02. Tá? Então, assim, tivemos uma abertura mais fraca, mas eu não tinha conseguido aqui ter um movimento ao extremo. Então, seria vendedor aqui a 113.700 para voltar a 113.350. Né? Acabou que a gente veio aqui para o meu primeiro nível, que poderia voltar aqui a 113 mil pontos. Tá? Foi um movimento rápido? Foi um movimento rápido, né? Bateu e voltou muito rápido, não deu chance aqui de... não fiz nada. Né? Teria dado chance se eu quisesse pegar um movimento com mais risco, né? Mas não é o meu perfil, ainda mais para início de semana, né? Segunda-feira, assim, prefiro deixar que o mercado abra mais, né? Se expanda mais do que sair já negociando logo na abertura às 9 horas da manhã. Né? Então, acabei não fazendo nada. Tá? Então, acaba que o cenário, né, ele vem se redesenhando agora. Tá? Então, acho até legal aqui para mostrar para o pessoal um cenário sendo redesenhado, né, aqui para abertura. O que nós temos aqui como referência? Bom, todo esse movimento que nós tivemos aqui de alta, tá, que está sendo marcado por esse quadradinho aqui, eu vou trocar a cor dele, tá? Todo esse movimento que nós tivemos de alta aqui, ele serve, né, para nos trazer o quê? A amplitude do movimento. Né? Então a gente já consegue ver aqui, qual foi o apetite dos players do mercado, né? Onde eles estavam comprando, onde a gente poderia criar uma expectativa de movimento, pode gerar uma expectativa de movimento. Isso aqui é a nossa referência para poder medir o movimento de baixa, por exemplo. Tá? Então o que eu vou fazer? Né? Eu vou pegar aqui, vou tirar esse quadrado aqui, só vou pegar aqui o movimento certinho. Ó. E aí eu vou fazer uma projeção, né, dentro dos níveis que eu utilizo, cada um dos níveis tem um porquê. Tá? O que eu estou enxergando? Olha que interessante aqui, vamos ver. Dentro do movimento que se teve, consigo enxergar que essa queda ela deve continuar pelo menos lá a 112.480, né, 112.500 para arredondar. Então, a 112.500 dá para a gente pensar novamente em compra. Tá? Se nós voltarmos aqui um pouco mais no tempo, né, é muito próximo das mínimas que nós tivemos no dia 20 de janeiro, no caso sexta-feira, e no dia 19 de janeiro. Né? Olha que interessante, a gente pega uma parte do movimento e com essa parte do movimento a gente consegue olhar para trás e ver assim, o que aconteceu aqui no mercado? Né? É quando a gente olha para trás, lá no dia 19 de janeiro, tu tinha um apetite de mercado. Tá? Você tinha um apetite de mercado que gerou aqui um movimento, né, numa determinada proporção, certo? No dia 20 de janeiro, o mercado ele teve compra também, né, teve movimento de alta, mas com outro tom. Né? Ele foi um tom diferente, ele foi mais travado, né? Ele não teve um movimento direcional tão intenso. Tá? Então, assim, existe um risco de comprar aqui, tá? Mas eu acho que, obviamente, tá? Mas o movimento aqui do 112.500 é para voltar para 113. Tá? E aí a segunda situação seria o mercado perde 112.500, vai trabalhar lá no 111.950. Tá? Aí do 111.950 é uma outra região importante, que seria para voltar aqui para trabalhar nos 112.500 pontos. Tá, Felipe? Então, esse seria o meu cenário aqui de caso o mercado caia, aonde eu buscaria compra. Tá? Já movimentos de alta, dentro do que a gente está vivenciando aqui agora, certo? O mercado ele não parou ainda essa queda aqui. Tá? Ele não parou aqui ainda 100% aqui, esse movimento de queda que nós estamos tendo. Tá? Deixa eu fazer uma pequena projeção para entender aqui, né, onde essa queda poderia continuar. Acho que 112.700, depois o 112.500 aparecendo aqui em sincronicidade. Né? Seria o próximo ponto. Então, ainda fazer a medição aqui para alta é um pouco difícil. Né? Teria que pegar essa situação aqui como referência e ela é um pouco mais longa. Tá? Ela é uma situação um pouco mais longa. Eu teria que dizer assim, o mercado tem que voltar aqui a 113.600. Tá? Tem que ter uma virada aqui de fluxo mais intenso aqui nessa parte da manhã para o mercado conseguir chegar lá nesses 113.600. Acho que por hora está, né, um pouco fragilizado aqui eu buscar um ponto de compra aqui
nesse patamar de preço. Tá? Acho que a turma que quiser buscar alguma compra, 112,700, acho que seria mais ok aqui, se acredita que não vá a 112,500, né? 112,700 aqui, essa região seria um pouco mais ok, tá? Para tentar se buscar esse movimento, só que o mercado não está espichado para baixo. Tá? E aí dá para buscar até onde? Né? Dá para buscar aqui até 113,200 por aqui. Tá? Seria um ótimo objetivo. Mas o mercado ainda está muito travadinho aí nessa região que a gente já está lateralizado já há um período de tempo. Tá? Mas estrategicamente, essas são as fotografias que eu tenho aí para poder tomar risco. Ô Guga, nesse sentido aí, né, que você falou, tá meio lateralizado, né, e pegando essa... Não tá meio não, tá totalmente. Tá meio lateralizado, totalmente lateralizado. E o que falta aí? Falta um gatilho? Da onde viria esse gatilho para a gente poder ter efetivamente uma alta um pouco mais forte, ou pelo menos mais contínua, né? É questão externa, é questão interna, é uma conjunção dos fatores, é um alinhamento dos astros. O que precisa acontecer na sua visão? Então, a gente já está em alta, né, Felipe? A gente está no movimento de alta. Os movimentos de alta, eles são mais demorados, mais arrastados do que os movimentos de queda. Né? Porque ainda mais assim num cenário, num contexto que tem tanta incerteza. A gente está num contexto de transformação. A gente está em uma troca de governo. Né? Então, tu tem uma troca de governo, tu tem um jeito de fazer as coisas, e aí entra um outro governo que tem um outro jeito de fazer as coisas. Então é uma mudança. Concorda comigo? Então, quando tu tem uma mudança, tu não sabe muito bem como é que vai se reagir. Né? Então, tu tem aí a narrativa da semana retrasada, né? Armínio Fraga, Stuberg, Xavier lá do SPX, né? Essa galera toda que são Meirelles, né? Todo mundo falando que tinha se assustado. O que acontece? Esses caras são porta-voz de alguma verdade, né? Esses caras são caras que conseguiram já fazer alguma coisa nas suas carreiras, né? Ou muita coisa nas suas carreiras, e aí a galera fica assim, o que esses caras vão fazer? Essa narrativa dessa turma foi muito forte, né? Foi muito forte. E a resposta que o mercado deu depois dessa narrativa dessa turma foi muito forte também, né? Então, a gente começa a olhar assim, então o pessoal vai demorar mais tempo para aceitar alocar um pouco mais de recurso, né? O ponto é que a gente já está com o mercado vazio já há muito tempo. A gente vem aqui num cenário de correção, né, desde a metade de 2021. Então a gente passou todo 2022 sofrendo com correções, né? E entramos em 2023 com uma expectativa de que a correção vai aumentar. E eu acredito que tem espaço sim para ter uma queda bem forte no nosso mercado. Só que nesse momento a gente está navegando ali para ir buscar os 115, 116 mil pontos do Ibovespa. Mas a gente já está em alta. Né? A gente olha para o fluxo que o mercado fez semana passada, ele foi um fluxo muito comprador, muito forte mesmo. Que, né, eu enxergo como um dos participantes do mercado tendo que ser obrigados a zerar suas proteções. Eu acredito que o fluxo de compra, né, ele veio externo, e ele veio de zerada de proteções, né? Que também pode ter vindo de externo, né? Vou zerar a posição, vou zerar a proteção, o mercado subiu demais, está ficando caro essa proteção, né? Ou mudou algum critério, mudou alguma situação, né? E aí o mercado melhorou. Né? Então o pessoal foi, deixa eu tirar essa proteção aqui, né? Porque eu posso me machucar. Né? O que eu queria performar, eu posso colocar tudo fora. E agora tu tem que performar e tem que performar bem. Porque agora tu está competindo ali, né, com a renda fixa, te pagando aí, a expectativa para o Focus no final do ano 12,5%. Né, que está longe de estar ruim, né? Fazer 12% ao ano está longe de estar ruim. Né? Então, assim, para a Selic no final do ano. E provavelmente vão errar. Né? Como sempre erram, né? Quando a gente olha para janeiro, a nossa bolsa começou a corrigir muito forte, porque o que se tinha de expectativa no início do ano de 2021 e se teve no final do ano de 2021 foi totalmente diferente. Então a gente tem que entender isso. Então a gente está vivendo aí um momento de transformação, mas o fluxo, né, se mostrou semana passada ainda comprador.
tá? Vamos ver aí como é que vai ter a sequência, tá? Mas não ainda eliminou, né, uma sensação de que a gente tem aí um cenário ainda em 2023, tá? Em alguma janela aqui, bem desafiador. Tá? Bem desafiador. Se eu fosse falar assim, poxa, eu acredito que possamos ir a 123, não. Eu acho que a gente está muito mais do não passar 116 e depois acelerar para mais um período negativo, tá? Do que o contrário. Tá? Eu, em outubro do ano passado, ali em setembro, outubro do ano passado, eu comentava, olha, não importa quem ganhar. A minha sensação é de que pelo menos o primeiro trimestre ele vai ser bom de 2023. Depois a gente não sabe, né? Por causa do que o governo passado, né, a equipe econômica do governo passado, estava fazendo. Nem falo do governo passado, falo da equipe econômica do governo passado estava fazendo. Então, isso deixou, de certa forma, um legado que a gente vai surfar, né? Agora a gente tem que ver desse legado que a gente está surfando, né, o que é que vai ser construído por essa nova equipe econômica, para que a gente possa, de fato, acreditar que o mercado possa ir para patamares bem mais elevados. Tem projeções, tem situações aqui que eu jogo bolsa a 150, 160? Sim, tem. Né? O problema é que o meu viés, né, ele não está ainda com esse apetite todo para ir para esse movimento. Acho que todo mundo tomou um susto muito grande, né? Todo mundo, de certa forma, se assustou muito, né, naquela primeira semana de governo, e isso faz com que todo mundo fique com as barbinhas, né, de molho ali, não quer tomar muito risco, não. Aquele famoso mais encostado na parede, né, Guga? Meio para não ter surpresas. Certeza. Não ter surpresas. Ó, beleza, então. O Switch bateu 2.700. Bateu? Tá? Olha lá. Quem está ligado no pre-market já ficou feliz. Legal. Beleza. Ô, Guga, é isso então, meu amigo. Obrigado por hoje. Amanhã acho que o titular já volta e aí o reserva já fica no descanso de novo. Descanso entre aspas, né? Pai novo, cara, não tem descanso, cara. Esse pai novo fica sempre com olheira. Não tem jeito. O sono fica meio prejudicado, mas não tem problema não, Guga. A gente vai ajustando. Tá beleza. Pai fresco é assim. Valeu, Guga. Abração pra você, meu amigo. Boa semana. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. É isso aí. Guga Almeida, CEO da Trade Insights, aqui com a gente. Muito bom esse bate-papo e o Guga deu a letra, hein? Bateu ali o índice que o Guga trouxe pra gente ao longo dessa análise do comecinho da abertura do mercado futuro, né? Só lembrando que o mercado à vista abre 10 horas da manhã. Eduardo Pacheco, parabéns, Guga, pelas análises. O Rogério Torres aqui falando, seguindo o Guga, comprado em 112.700. Rogério por aqui também, o Regis Andrade, a Vida de Nina aqui com a gente. Libertário Consciente também aqui conosco. E olha, mó bate-papo no chat, hein? Sensacional. MPK, e o Putin sossegou? Em março acabaria a reserva de gás. Ele tá quieto demais. É igual criança, né, MPK? Quando tá quieto demais, tá aprontando alguma coisa. E a gente vai ficar de olho aqui. Talvez, em breve, a gente tenha alguma notícia vindas lá da Rússia. Chocotino por aqui, olha só, hein? Chocotino. E um abraço pro seu primo também, viu, Chocotino? O Chocotone. O Guilherme Rodrigues por aqui, Lucas Soares, o Esdras, o General por aqui também, Karen Araújo, a Silvia Torres também, Aplica Signs, enfim, todo mundo que está aqui com a gente, muito obrigado. Rui das Neves, um abraço, Rui das Neves por aqui, estava escondido, mas resolveu aparecer, o Wellington, o Christian, o Gabriel, salve Macaé, grande Gabriel, Ótimo Monteiro, Dari Pinheiro, obrigado pelas análises, é isso aí. O Eduardo falando, vamos subir os likes, enfim, todo mundo que está por aqui com a gente, muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Nesse BMC Pre-Market, a gente vai ficando por aqui, amanhã volta com o titular, o famoso Marco Prado.
Eu vou ficando por aqui, volto daqui a pouquinho, em instantes. BMC News chegando aqui na nossa programação com os principais destaques do mercado financeiro e, claro, grandes convidados e o nosso comentarista desta manhã, também com ela, Isabela Takaki, chegando por aqui. Forte abraço, voltamos em breve. Tchau, tchau.